A cicatriz coçava sempre que chovia, e naquela noite caía um temporal. Lyra apertou o polegar na linha pálida de tecido, logo abaixo da clavícula esquerda, o lugar onde uma marca de acasalamento fora queimada há 3 anos com um ferro prateado. A chuva batia nas janelas da enfermaria da casa do bando Greymore, e a luz fluorescente por cima da sua bancada piscou 2 vezes, lançando o seu reflexo no vidro como um fantasma que ela se esquecia de lamentar. Conseguia sentir o cheiro do iodo nas pontas dos dedos, o toque metálico do sangue que acabara de limpar do chão de azulejos, e por baixo de tudo, o aroma de pedra úmida de um edifício que nunca se sentira como um lar. Era a atendente noturna, não uma curandeira, não uma enfermeira. Os lobos do bando Greymore não confiavam nela o suficiente para tocar nas suas feridas, apenas para limpar depois de alguém o ter feito. Ela reabastecia os recipientes de sangue. Esfregava as bandejas cirúrgicas com escovas de arame até o aço brilhar. Esvaziava os caixotes onde deitavam as ligaduras sujas. O cheiro tão penetrante e podre que parara de registrar no seu cérebro há 2 anos. Naquela noite, a enfermaria estava vazia, exceto pela chuva, pela luz zumbidora e pelo registro de admissão em capa de couro que ela deveria estar a atualizar. Mas a sua mão parara na última entrada. Alpha Kyle, do bando Black Veil. A chegar ao território Greymore ao amanhecer. Delegação completa. Cimeira na fronteira. Ela nunca o vira. Ninguém em Greymore o tinha visto. Não pessoalmente. Ele governava do norte, de uma fortaleza construída na encosta de uma montanha de granito, e as histórias sobre ele viajavam mais rápido do que os seus lobos. Diziam que ele matara o próprio tio aos 17 anos para tomar o trono. Diziam que o seu lobo era preto como um olho fechado e 2 vezes maior do que qualquer metamorfo vivo. Diziam que ele nunca tivera uma companheira, não porque não conseguisse encontrar uma, mas porque nenhuma mulher sobrevivera ao peso do seu vínculo. Lyra não acreditava na última parte. Ela não acreditava na maioria das coisas que as pessoas diziam sobre homens poderosos. Homens poderosos eram apenas homens que nunca tinham ouvido um não com convicção suficiente. Ela sabia disso porque fora companheira de um brevemente, desastrosamente, numa vida que tentava muito esquecer. Apertou a cicatriz novamente. O tecido era liso e ligeiramente elevado, as bordas irregulares onde a prata escorregara na mão trêmula de Marcus. Ela não queria remover a sua própria marca. Ela lembrava-se da forma como a mandíbula dele se apertava, da forma como ele sussurrara, "Sinto muito", antes da marca tocar a sua pele, do cheiro da sua própria carne a cozinhar como algo deixado demasiado tempo no fogão. Ele sentia muito e fizera-o na mesma, porque o seu pai lhe dissera que uma ômega sem lobo não era digna de carregar o futuro da sua linhagem, e Marcus amava mais a aprovação do pai do que a amava a ela. Fechou o registro. A chuva batia nas janelas em cortinas. Amanhã, o Alpha King chegaria e toda a casa do bando se reorganizaria em torno da sua presença como limalhas de ferro em torno de um ímã. Amanhã não era da sua conta. A sua conta era o balde da esfregona no canto, a lixívia que precisava de ser diluída às 4 horas restantes do seu turno antes de poder rastejar de volta para o quarto de arrumos convertido onde dormia e fechar os olhos por exatamente 5 horas antes de começar de novo. Ela espremeu a esfregona. A água no balde estava rosa. A porta atrás dela abriu-se. Lyra não se virou porque visitantes noturnos na enfermaria eram quase sempre lobos bêbados à procura de analgésicos e o protocolo era o mesmo de sempre. Ela apontaria para a folha de registro. Eles ignorariam-na. Ela dar-lhes-ia 2 ibuprofeno e 1 copo de água e eles iriam embora sem agradecer. Mas ninguém falava e ninguém se movia. Ela virou-se. Sarah Voss estava na porta, apoiada no batente, o seu cabelo ruivo, ainda perfeitamente arranjado apesar da chuva. Sarah era filha do Beta, 24 anos. Bonita da maneira como as pessoas que nunca passaram fome são bonitas. Pele lisa, dentes brancos, roupas que assentavam bem. Usava um roupão de seda sobre calças justas e segurava uma caneca de cerâmica que cheirava a camomila e algo mais picante por baixo. Uísque, talvez. "Ainda estás aqui", disse Sarah.
Não era uma pergunta. Lyra voltou-se para a esfregona. Eu trabalho aqui. Sarah entrou. Os seus pés descalços faziam sons suaves no azulejo que Lyra acabara de limpar. Sabes que o Alpha King chega de manhã. Vi a entrada do registro. Então, sabes que a casa do bando inteira precisa de estar impecável até às 6. A enfermaria, o grande salão, os quartos de hóspedes, tudo. Alpha Matias quer que esteja pronto antes da delegação cruzar a fronteira. Lyra apertou o cabo da esfregona. Podia sentir o aperto familiar no peito, aquele que vinha sempre que um pedido estava prestes a tornar-se uma ordem que ela não podia recusar. Isso é muito chão para uma pessoa em 4 horas. Sarah sorveu da sua caneca. Os seus olhos seguiram Lyra por cima da borda com a particular falta de expressão de alguém que fez um cálculo e decidiu que o número era aceitável. Suponho que é melhor começares agora, então. A enfermaria está quase acabada, mas o grande salão sozinho leva 3 horas para limpar corretamente, e os quartos de hóspedes não foram arejados desde a última cimeira. Precisaria de ajuda. Sarah baixou a caneca. Não pestanejou. Lyra, disse ela, e havia algo quase gentil na sua voz, algo que poderia ter sido confundido com bondade por alguém que não aprendera a ler a arquitetura da crueldade, da forma como ela por vezes usava sapatos macios. Quem exatamente eu enviaria para te ajudar? A pergunta pairou entre elas. Ambas sabiam a resposta. Ninguém em Greymore se voluntariaria para trabalhar ao lado da Ômega marcada, que fora rejeitada e desmarcada e devolvida ao seu bando de nascença como um produto devolvido por defeito. As outras ômegas evitavam-na porque a associação era contagiosa. Os lobos com ranking evitavam-na porque ela lembrava-lhes algo que preferiam não pensar. E os guerreiros evitavam-na porque Marcus, o seu ex-companheiro, agora estava acasalado com uma loba apropriada com uma linhagem apropriada, e olhar para Lyra por demasiado tempo parecia questionar a sua escolha. Lyra olhou para a esfregona nas suas mãos. Está bem, disse ela. Bom. Sarah virou-se para sair, depois parou. Mais uma coisa. Quando a delegação chegar, não deve ser vista. Alpha Matias não quer uma narrativa complicada a desviar a atenção das negociações. Entendes? Lyra entendeu. Ela era a narrativa complicada. A Ômega que fora marcada por um filho de Alpha e depois desfeita, a prova ambulante de que o vínculo de companheira podia ser quebrado por um homem que simplesmente decidia que era inconveniente. A Pax não gostava de publicitar isso. Fazia o sistema inteiro parecer frágil. Sarah saiu. O aroma de camomila e uísque desvaneceu-se. A luz fluorescente zumbia. Lyra espremeu a esfregona mais uma vez e começou no grande salão. O grande salão da casa do bando Greymore. Era uma sala cavernosa com tetos de madeira abobadados e uma lareira de pedra larga o suficiente para se ficar dentro dela. O chão era de ardósia, e cada fenda entre as pedras acumulava sujidade e cabelo e os restos secos do que quer que tivesse sido derramado durante a última reunião. Reuniões de bando aconteciam aqui. Celebrações, punições. Lyra vira todas as 3 de várias distâncias, e preferia a sala vazia. Ela varreu primeiro, depois esfregou, trabalhando em longas passagens paralelas da parede do fundo em direção à entrada principal. A chuva era mais alta aqui porque o telhado era antigo, e algures acima das vigas do leste havia uma fuga que pingava na ardósia com a regularidade de um metrônomo. Pinga passo, pinga passo. Ela entrou no ritmo, o seu corpo fazendo o trabalho, enquanto a sua mente ia para algum lugar mais calmo. Estava a pensar na cicatriz, não na dor dela, que se desvanecera numa dor crônica de baixo grau, mas na estranheza da coisa em si. Um vínculo de companheira rejeitado deveria dissolver-se limpo. O lobo de cada lado simplesmente libertava. A marca desvanecia-se. A ligação cortada. Era assim que os anciãos a descreviam clinicamente. A forma como um médico descreve uma amputação sem mencionar o membro fantasma. Mas Marcus não a rejeitara simplesmente. Ele queimara a marca da sua pele, enquanto o vínculo ainda estava vivo, ainda a zumbir como um fio entre eles, porque o pai dele queria prova física de que estava feito. O vínculo não se dissolvera, fora cortado, e a diferença, Lyra aprendera, era a diferença entre um rio secar e uma barragem ser dinamitada. Uma deixa uma cama vazia,
a outra deixa destroços. Os destroços, no seu caso, eram um lobo que se calara. Ela nunca fora forte. O seu lobo sempre fora pequeno, silencioso, mais perto de um murmúrio do que de uma voz. Mas depois da marca, o murmúrio parou. Ela não conseguia mudar. Não conseguia ouvir o seu lobo. A curandeira do bando examinara-a uma vez superficialmente e declarara o seu lobo morto ou dormente. Ele dissera-o como quem reporta um eletrodoméstico avariado. E então, ele preencheu a papelada que a reclassificara de ômega para sem lobo, o que em Greymore era um degrau acima de humana, 2 degraus acima de vira-lata. Ela esfregou a ardósia em passagens longas e uniformes, e não pensou no barulho que o seu lobo costumava fazer quando sonhava, um som como vento sob a porta. Pelas 4 da manhã, ela terminara o grande salão e mudara-se para os quartos de hóspedes no 2º andar. Eram 3 quartos ligados com portas pesadas de carvalho e camas que não tinham sido dormidas há meses. O ar estava viciado e espesso, com gosto a cedro dos roupeiros, e a particularidade de mofo de almofadas deixadas demasiado tempo na mesma posição. Desfez as camas. Arrastou as roupas de cama 2 lances para a lavandaria. Ligou as máquinas e voltou para espanar. Estava de joelhos, a limpar a rodapé na 3ª divisão quando a primeira luz da madrugada atravessou a janela virada a leste e lhe atingiu o rosto. Sentou-se nos calcanhares. Os joelhos doíam-lhe, as mãos estavam vermelhas e gretadas pela lixívia e havia uma fadiga profunda e puxante nos ombros que ela sabia que não passaria por horas. Ela não comera desde o pão e queijo que tirara da cozinha no início do turno e mesmo isso estava amanhecido. O pão duro o suficiente que teve de o molhar em água para mastigar. Através da janela, ela podia ver o portão principal do complexo da casa do bando, a entrada de gravilha, a linha de árvores além dela, pinheiros escuros, ainda pesados de chuva, e na estrada, a aproximar-se do norte, uma coluna de veículos pretos. O seu estômago desceu. Estavam adiantados. Levantou-se apressada. As roupas de cama ainda estavam na máquina de secar. As camas estavam nuas. Correu pelas escadas, os seus passos a ecoar na escadaria vazia, e quase colidiu com um guerreiro que reconheceu como Jace, um dos sentinelas do Alfa Matias. Ele estava vestido com equipamento de patrulha formal, fatos escuros, o brasão Greymore bordado no ombro e o seu rosto tinha a expressão torta, ligeiramente apavorada de um homem que acabara de receber uma notícia que não esperava. "Eles estão aqui", disse Jace ao portão. "Sei que os quartos de hóspedes não estão prontos. As roupas de cama ainda estão nas máquinas." Jace olhou para ela como se ela tivesse falado uma língua estrangeira. Depois abanou a cabeça e empurrou-a para a entrada principal, já a alcançar o seu rádio. Lyra correu para a lavandaria. A máquina de secar ainda estava a girar, as lençóis dentro úmidos e quentes. Tirou-os, dobrou-os contra o corpo e levou a pilha para cima tão rápido quanto as suas pernas conseguiam mover-se. Estava a fazer a cama na 1ª divisão de hóspedes, a esticar o lençol com as mãos trêmulas, quando ouviu as portas da frente da casa do bando abrirem-se, e o som de botas em pedra, vozes, muitas delas, os tons baixos e medidos de homens que estavam acostumados a ser ouvidos, e por baixo disso, o brilho mais agudo e mais performático dos lobos Greymore a tentar soar acolhedores. Ouviu o Alfa Matias. A sua voz era distintiva, um barítono que soava sempre ligeiramente rouco, como se tivesse estado a gritar mais cedo e agora estivesse a tentar fingir que não. "Bem-vindos a Greymore, Alpha Kyle. Estamos honrados." Houve uma pausa, depois uma voz que ela nunca ouvira antes. Era profunda. Não de uma maneira teatral como alguns alfas cultivavam, não uma profundidade encenada, mas a que parecia originar-se algures abaixo do peito, no diafragma, nos ossos. Era silenciosa, o que a tornava mais perturbadora, não menos. Uma voz que não precisava de volume. Ele disse: "A vossa patrulha de fronteira não reportou a nossa chegada antecipada. Não foi uma queixa. Foi uma observação proferida com a precisão de alguém a notar que uma máquina avariou e a esperar que fosse corrigida." Lyra alisou o edredom. As suas mãos tremiam e ela não sabia por quê. Estava 2 andares acima do hall de entrada.
Mal conseguia discernir as palavras, mas algo naquela voz despoletara uma resposta no seu corpo que ela não compreendia. Um calor no externo, um aceleramento, como a primeira faísca de um fogo que ela presumia estar morto. Apertou a mão na cicatriz. Árdia, não a dor surda que ela conhecia, aquela que vinha com a chuva e o cansaço. Esta era aguda, brilhante, viva, pulsava em sincronia com o seu batimento cardíaco. E por baixo da dor, havia algo mais, algo que ela não sentia há 3 anos, um sussurro tão fraco que quase não o ouvia. Não era uma palavra exatamente, mas como uma vibração, a forma como um diapasão vibra depois de ter sido tocado. Veio de algum lugar profundo dentro dela, do lugar onde o seu lobo se calara, e não disse nada. Nada que ela pudesse traduzir, mas disse-o urgentemente. Apertou mais a cicatriz. A queima intensificou-se lá embaixo. A delegação estava a mover-se pelo hall de entrada. Podia ouvir passos, dezenas deles, e a qualidade particular de silêncio que cai quando pessoas muito poderosas entram numa sala que não é sua. Ela precisava de terminar as camas e desaparecer. Ordens de Sarah. Não ser vista. Mudou-se para o segundo quarto. As suas mãos trabalhavam no automático, esticando o lençol, dobrando os cantos, enchendo as almofadas que ainda cheiravam ligeiramente a mofo apesar das capas frescas. You both won. Estava a meio da terceira cama, quando a porta se abriu atrás dela. Ela presumiu que era Sarah para inspecionar, ou Jace a verificar os quartos. Virou-se com um pedido de desculpas já a formar-se nos lábios. O homem na porta não era de Greymore. Ela sabia disso da maneira que a presa sabe um predador, não através do reconhecimento, mas da imediata consciência corporal total de algo que poderia acabar com ela. Ele era alto de uma forma que rearranjava as dimensões da sala, largo nos ombros, com cabelo escuro cortado rente ao crânio e uma mandíbula que parecia ter sido moldada por alguém que acreditava em linhas retas. Usava uma camisa preta, as mangas arregaçadas até os antebraços, e a sua pele era escura e bronzeada, marcada com cicatrizes que ela podia ver mesmo de longe, finas linhas brancas nos seus nós dos dedos, e uma mais longa e grossa que se curvava da sua têmpora esquerda para a orelha. Os seus olhos eram da cor de âmbar cru, nem quentes, nem frios, minerais, como algo que fora comprimido sob pressão por muito tempo e saíra translúcido e duro. Ele olhou para ela, e tudo no corpo de Lyra detonou. A cicatriz no seu peito passou de arder a incandescente. O sussurro dentro dela tornou-se um rugido. Não o seu lobo, não exatamente, mas o espaço onde o seu lobo estivera. A câmara oca que ficara vazia por 3 anos, subitamente a encher-se de som e calor e algo que parecia reconhecimento. A sua visão embaçou, os seus joelhos cederam. Agarrou-se à moldura da cama, os nós dos dedos brancos contra o carvalho e o lençol de elástico que estava a dobrar escorregou do colchão e puxou o chão. O homem não se moveu. Ficou na porta com uma mão na moldura e ela viu algo acontecer com o seu rosto. Uma série de microexpressões que se moveram através dele como o tempo numa paisagem. As suas narinas dilatavam-se, as pupilas expandiam-se, o âmbar a encolher-se para um anel fino em torno do preto, a mandíbula apertava-se e a mão na moldura da porta apertava até a madeira ranger. "Companheira", disse ele, como alguém diz uma palavra que tem estado a segurar na boca durante décadas, testando a forma dela, esperando o momento certo para a libertar. Não uma pergunta, não uma declaração, uma identificação, a forma como um marinheiro nomeia uma estrela. A respiração de Lyra vinha em puxões superficiais e irregulares. Apertou as costas contra a moldura da cama. "Não", disse ela, e quis dizer isso completamente. Absolutamente. Com cada átomo do seu corpo quebrado, marcado, sem lobo, a cabeça dele inclinou-se um grau. Os olhos de âmbar seguiram o seu rosto, depois desceram para a sua mão, a que pressionava a sua clavícula contra a cicatriz. Algo mudou na sua expressão. A dureza mineral quebrou-se por um instante, e por baixo dela, ela viu algo que parecia fúria e tristeza trançadas. "Quem te fez isso?", disse ele. Não era uma pergunta, uma exigência, uma promessa. Ela abanou a cabeça. "Por favor, eu não devia estar aqui. Preciso de ir."
Ele entrou no quarto. O ar mudou. Ficou mais espesso, mais quente, e ela podia senti-lo agora. Fumo de cedro e pinho de inverno, e algo por baixo de ambos, mais escuro, mais almiscarado. O cheiro de um lobo tão poderoso que o seu nariz humano podia registrá-lo, mesmo através da supressão do seu vínculo dormente. Rolou sobre ela como uma onda e o seu corpo respondeu antes que a sua mente pudesse intervir. A sua pele a corar, o pulso a acelerar, os dedos a soltar a moldura da cama. Ele parou a 1 metro dela, perto o suficiente para ela ter de inclinar a cabeça para trás para olhar para o seu rosto. Ele era pelo menos 1 metro mais alto do que ela, e a largura dos seus ombros bloqueava a luz do corredor, lançando-a na sua sombra. "Estás a tremer", disse ele. Ela estava. Podia senti-lo nas mãos, na mandíbula, nos músculos da coluna. Os tremores não eram de frio. Ferando o esforço de ficar parada quando cada célula do seu corpo a puxava para ele como a maré para a lua. "Eu sou a atendente noturna", disse ela. Estava a preparar os quartos. "Vou sair agora." Os olhos dele desceram de novo para a sua mão, para a cicatriz por baixo dela. Ela percebeu que ainda a pressionava da maneira que sempre fazia quando doía, e que a posição dos seus dedos delineava a forma da velha marca, o lugar onde os dentes tinham perfurado a pele e selado um vínculo. "Aquilo é uma queimadura", disse ele. "Prata", ela não respondeu. "Alguém queimou uma marca de acasalamento da tua pele." A sua voz era muito, muito quieta. O silêncio de algo a acumular força. "Foi há muito tempo." "Há quanto tempo?" 3 anos. Ele fechou os olhos. Ela observou o seu peito expandir-se numa inspiração lenta e depois contrair-se numa expiração que saía por entre os dentes. Quando abriu os olhos novamente, o âmbar desaparecera. Em seu lugar estava ouro sólido, da cor dos olhos de um lobo, e ela entendeu que já não falava com o homem. Estava a falar com a besta dentro dele e a besta estava acordada. "Qual é o teu nome?" perguntou a besta pela boca do homem. "Lyra." "Lyra", ele disse de imediato, testando. De novo, mais baixo. "Lyra." "Quem é o alfa deste bando?" "Matias." Matias permitiu isso. Não foi uma pergunta. Os olhos dourados moveram-se da sua cicatriz para o seu rosto, e ela viu-o catalogar tudo: a magreza dos seus pulsos, as sombras debaixo dos seus olhos, as rachaduras na pele das suas mãos por causa da lixívia e da água fria. Eu estava a ler da forma como ela lera o registro de admissão linha por linha, e o que ele encontrou estava a fazer o ar na sala vibrar numa frequência que ela podia sentir nos dentes. "Vens comigo", disse ele. "Não posso." "Por quê?" "Porque não sou nada." As palavras saíram antes que ela pudesse moldá-las em algo menos patético, menos verdadeiro. "Porque não tenho lobo, não tenho ranking, não tenho vínculo. Sou sem lobo. Limpo o chão, esvazio caixotes de sangue. Sou a coisa mais baixa neste bando. E não quero ser companheira de ninguém novamente porque da última vez que alguém me marcou, ele decidiu que eu não valia a pena e queimou-a enquanto eu gritava." Silêncio. Ela esperava que ele recuasse, ou pior, que a sentisse pena. Ela vira pena antes, a forma particular como suavizava os rostos das pessoas, enquanto endurecia a sua resolução de manter distância. Pena era apenas rejeição a usar uma máscara. Mas o Alpha King, Khalid Black Veil, o homem que diziam ter matado o próprio tio e governado de uma montanha, não recuou, não suavizou. Deu mais um passo em direção a ela, fechando a distância a centímetros, e levantou a mão. Ela estremeceu, a sua mão parou, suspensa no ar entre elas, palma para cima, dedos abertos. Ele esperou. O ouro nos seus olhos não diminuiu. "Vou tocar na cicatriz", disse ele. "Diz-me não e não o farei." Ela deveria ter dito não. Todo o pensamento racional na sua mente, toda a lição que os últimos 3 anos tinham tatuado nos seus instintos de sobrevivência, disseram-lhe para dizer não. Mas o sussurro voltou mais alto agora. E não vinha do seu lobo porque o seu lobo estava morto ou dormente ou desaparecido. Vinha da própria cicatriz, do vínculo cortado, dos destroços que nunca tinham curado corretamente porque não se tinham dissolvido. Tinham sido destruídos. E algo naquela destruição estava a responder a ele. Ela baixou a mão. "Eu toquei na cicatriz."
As pontas dos seus dedos eram ásperas, calejadas, quentes. Ele traçou a crista elevada de tecido de uma ponta à outra, seguindo a forma da antiga marca por baixo, e quando chegou ao centro, a parte mais profunda da queimadura. Ele pressionou gentilmente e segurou. O rugido dentro dela tornou-se um uivo. Não o seu uivo, o dele. Ela sentiu-o através das pontas dos seus dedos, através do ponto de contato entre a sua pele e a sua cicatriz. Uma ressonância que desceu pelo seu peito e pelas suas costelas e encheu a câmara vazia onde o seu lobo vivera. Era luto. O luto dele. O luto de um homem que passara anos à espera de um vínculo que talvez nunca viesse e que acabara de o encontrar numa mulher que fora ensinada a acreditar que não valia um. Ele traçou a cicatriz novamente, lentamente, como se a memorizasse. Eu conheço esta marca, disse ele. Ela olhou para ele. Eu sonhei com ela, disse ele. A sua voz estava rouca. O ouro nos seus olhos cintilou, e ela viu o homem por baixo da besta novamente, o humano por baixo do alfa, e ele parecia destroçado. Eu sonhei com uma cicatriz nesta forma em pele que eu não conseguia ver. Eu não sabia o que significava. Pensei que era um aviso. Ele pressionou o polegar no centro da queimadura. Era um mapa. Lá embaixo, os sons da delegação filtravam-se pelas tábuas do chão. Botas, vozes, lobos Greymore a moverem-se com a precisão nervosa de anfitriões que sabem que o convidado pode destruí-los. Lyra tomou consciência de que estava a chorar. Não conseguia lembrar-se de ter começado. As lágrimas eram silenciosas, a escorrerem pelo seu rosto e a acumularem-se na concavidade da sua garganta. E ela podia sentir o seu arrefecimento no ar. Cada uma um pequeno ponto frio específico contra a sua pele. Precisas de ir, disse ela. Eles vão procurar-te. Deixa-os, disse ele. Alpha Kale. A sua mandíbula apertou-se com a formalidade. Kyle, disse ele. Apenas Kyle. E eu não saio desta sala sem ti. Tu não me conheces. Ele tirou a mão da sua cicatriz. A ausência do seu toque foi imediata e física, como sair do sol para um corredor frio. Ele endireitou-se. O ouro desapareceu lentamente dos seus olhos, o âmbar a retornar, mas a intensidade permaneceu. Eu sei que alguém queimou um vínculo do teu corpo e deixou-te sozinha para curar a ferida. Sei que estiveste a trabalhar a noite inteira para preparar quartos para uma delegação que não quer que sejas vista. Sei que estás a tremer, mas não recuaste. E sei que o meu lobo está em silêncio há 9 anos. E no momento em que te cheirei neste corredor, ele quebrou todas as paredes que construí para o manter quieto. Ele olhou para ela. Não preciso de saber mais. O resto aprenderei. O som de passos nas escadas. Pesados, múltiplos. A subir. Lyra limpou o rosto com as costas da mão. Se me encontrarem aqui contigo, será pior para mim. Pior, como? Ela não respondeu, mas os seus olhos moveram-se involuntariamente para a porta. E nesse movimento, ele leu algo que fez o âmbar nas suas íris acenderem novamente. Alguém neste bando te magoou, não foi? Disse ele, para além da cicatriz. Os passos estavam mais perto. Por favor, disse ela. Por favor, deixa-me voltar para a enfermaria. Ficarei fora de vista. Estarei segura. Ele estudou-a. O silêncio entre eles estava carregado, pressurizado, como o ar antes de uma tempestade. Então ele deu um passo atrás. Um passo, o suficiente para lhe abrir o caminho para a porta. Vai, disse ele. Mas Lyra, a sua voz preso no seu nome de uma forma que lhe fez doer as costelas. Eu encontrarei-te esta noite. Ela passou por ele. Sentiu o cheiro a fumo de cedro e pinho de inverno e a coisa mais escura por baixo. E ao passar por ele, o seu corpo sentiu-se como se estivesse a ser puxado por um campo magnético, cada nervo a resistir à direção que se movia. Ela chegou às escadas de serviço no momento em que a escadaria principal entregou o Alfa Matias e 3 dos seus lobos de ranking ao segundo andar. Ouviu a voz rouca de Matias. Ouviu o calor performático. Ouviu alguém dizer, os quartos estão prontos. Desceu as escadas estreitas com pernas que pareciam pertencer a outra pessoa e deixou-se entrar na lavandaria e fechou a porta e sentou-se no chão entre a máquina de secar e a parede e pressionou ambas as mãos na cicatriz e tremeu. A cicatriz estava quente,
não a arder. Quente como se uma mão ainda estivesse pressionada contra ela. E no fundo dela, no lugar que estivera em silêncio por 3 anos, algo estava a respirar. Ficou na lavandaria durante 20 minutos, à espera que o seu batimento cardíaco normalizasse, à espera que o calor na sua cicatriz se desvanecesse para a sua habitual dor surda. Não se desvaneceu. Ficou contra o seu peito como um segundo batimento cardíaco, constante e insistente, e ela percebeu com uma mistura de terror e algo que não estava pronta para nomear, que a coisa a respirar dentro dela não ia parar. Lavou o rosto na pia da lavandaria. A água estava fria e sabia a ferrugem. Olhou para si mesma no pequeno espelho acima da bacia e viu o que o Alpha King tinha visto. Uma mulher magra com cabelo escuro preso num coque. Sombras debaixo dos olhos como nódoas negras. Ossos das maçãs do rosto demasiado proeminentes por demasiado poucas refeições saltadas. Uma cicatriz visível acima da gola da sua camisa de uniforme cinzento, irregular nas bordas, a assinatura inconfundível da prata contra a pele. Não parecia uma companheira. Parecia algo que fora deixado ao tempo por demasiado tempo. Secou o rosto na toalha limpa e foi para a enfermaria. A enfermaria estava vazia como ela a deixara, mas a luz fluorescente finalmente parara de zumbir. Pequena misericórdia. Sentou-se na bancada de admissão e abriu o registro e encarou a última entrada. Alpha Kyle do bando Black Veil. Ela traçou o nome dele com o dedo, da forma como ele traçara a sua cicatriz, e depois fechou o registro com força suficiente para a lombada rachar. O seu turno terminará. Deveria dormir. Mas o calor no seu peito tornava o sono impossível, e havia uma inquietação nos seus músculos, uma energia cinética que ela não sentia há anos, como se o seu corpo se preparasse para algo que a sua mente ainda não concordara. Foi para a cozinha em vez disso. A cozinha da casa do bando era industrial, balcões de aço inoxidável e fornos comerciais, e um frigorífico walk-in que zumbia como um ser vivo. A esta hora, estava vazia. A preparação do pequeno almoço não começaria por mais 90 minutos. Lyra encontrou pão que não estava amanhecido, manteiga, um frasco de compota de amora e uma pera que estava ligeiramente mole de um lado, mas de resto em bom estado. Comeu em pé no balcão metodicamente, como sempre comia, como se cada dentada fosse uma tarefa a ser concluída, em vez de um prazer a ser desfrutado. A compota era doce e ligeiramente ácida, e o pão era macio o suficiente para não precisar de o molhar, e estes pequenos factos registavam-se na sua mente como uma forma de luxo. Estava a terminar a pera quando a porta da cozinha se abriu. Marcus. Ele ficou na porta de uma forma que não era acidental. Estava vestido para a cimeira, camisa escura, calças vincadas, o seu cabelo castanho penteado para trás de um rosto que fora bonito outrora, e ainda era bonito agora da maneira como os rostos são quando nunca tiveram de ganhar nada. Era mais largo do que ela se lembrava. Tinha estado a treinar. A sua companheira, a apropriada, aquela com a linhagem e o lobo intacto, deve ter encorajado isso. Olhou para o caroço de pera na mão dela, depois para o seu rosto. Não devias estar aqui, disse ele. A cozinha está a ser preparada para o pequeno almoço da delegação. Só para o pessoal ômega depois das 6. Ele emitiu um som. Foi subtil, um aperto à volta dos seus olhos. Mas ela apanhou-o porque passara 2 anos da sua vida a ler as suas expressões como um navegador lê o vento. Aquela expressão particular significava que ele estava desconfortável com algo que ele causara, mas não queria assumir a responsabilidade por isso. Sabes o que quero dizer, Lyra? Ela largou o caroço de pera na composteira. Eu estava com fome. Eu estava quieta. Ele encostou-se ao balcão em frente a ela, braços cruzados, e ela pôde ver a marca no seu pescoço, a nova, a que a sua atual companheira lhe dera. Era escura e limpa e perfeitamente colocada, e olhar para ela fez a cicatriz no seu peito pulsar uma vez agudamente, como um aviso. Ouvi dizer que o Alpha King chegou cedo, disse Marcus. O seu tom era cauteloso, controlado, a voz de um homem a testar a temperatura da água antes de entrar. Sim, todo o bando está nervoso. Matias pensa que a chegada antecipada foi uma jogada de poder. Algo sobre estabelecer dominância antes do início das negociações.
Lyra não disse nada. Marcus descruzou os braços, depois cruzou-os novamente. Lyra, há algo que preciso de te dizer. Os seus olhos estavam a fazer aquela coisa que faziam quando ele estava prestes a dar uma informação que ele achava que ela não gostaria. A superfície estava estável. As profundezas estavam em movimento. O quê? Matias planeia oferecer um tributo a Alpha Kyle como gesto de boa vontade durante a cimeira. Algo para adoçar a renegociação da fronteira. Que tipo de tributo? Marcus olhou para o chão, depois para o teto, depois para um ponto ligeiramente à esquerda do seu rosto, os olhos a considerar oferecer-te. A cozinha zumbia. O compressor do frigorífico ligou-se e depois assentou no seu ritmo baixo e constante, e algures nas tubagens, o aquecedor de água estalou enquanto o metal expandia. Oferecer-me, repetiu Lyra, como serva para a casa do bando Black Veil. Matias pensa que demonstraria submissão sem perder lobos com ranking. És sem lobo. Não tens laços familiares. És, nas palavras dele, dispensável. A palavra pairou no ar entre elas. Dispensável. Lyra provou-a como provara a compota, examinando a sua textura, a sua doçura, a sua amargura. Tinha gosto a nada. Fora chamada pior. E tu vieste dizer-me isto, disse ela. Marcus mudou de peso. O seu desconforto era visível agora, a espalhar-se pela sua postura como uma mancha. Ele arrancou uma cutícula no seu polegar esquerdo, a rasgar a pele com um foco quase clínico. Sim. Por quê? Porque eu... Ele parou. A cutícula rasgou-se. Uma pequena gota de sangue apareceu no seu polegar, e ele pressionou-a contra a perna das calças, deixando uma marca tênue no tecido escuro. Porque não deveria ter chegado a isto. Nada disto deveria ter chegado a isto. Ela encarou-o. Em 3 anos, aquele fora o momento mais próximo em que ele chegara a reconhecer o que fizera. Não um pedido de desculpas, não uma confissão. Apenas uma rachadura na parede do seu silêncio, larga o suficiente para ver algo por trás dela. Então fecha essa porta, Marcus, disse ela, antes que alguém veja o teu lado consciente. Ele olhou para ela por um momento, um breve momento cintilante. Ela viu o rapaz por quem se apaixonara aos 19 anos, aquele que sussurrara minha contra a sua clavícula e mordera com tal ternura que a marca florescera como uma flor em vez de uma ferida. Ele ainda estava lá, por baixo da obediência e da nova companheira e das calças vincadas. Ele ainda estava lá e ainda era demasiado fraco para se deixar sair. Eu saí. Lyra lavou as mãos na pia. A água estava quente. Secou-as numa toalha de cozinha e foi para a enfermaria e sentou-se na cadeira atrás da bancada de admissão e considerou o facto de que estava prestes a ser trocada para o Alpha King como uma peça de mobiliário. Exceto que o Alpha King já a encontrara, já a chamara de companheira, já lhe traçara a cicatriz com os dedos e lhe dissera que sonhara com ela. Apertou a cicatriz. Ainda estava quente. Ela não sabia o que fazer com nada disso. Ela não era uma mulher que acreditava em resgate. Resgate implicava um salvador, e salvadores tinham condições, e condições tinham consequências, e ela já vivera as consequências de pertencer a alguém uma vez. Ela não sobreviveria a uma segunda vez. Mas a coisa a respirar dentro dela discordava. Mexiasse, esticava-se e pressionava contra as paredes da sua câmara, e parecia menos um lobo e mais uma maré, algo antigo e cíclico que esperava pela atração gravitacional certa. Fechou os olhos. Apenas por um momento, ela dormiu. Sonhou com olhos de âmbar e fumo de cedro, e uma mão na sua cicatriz que não queimava. Acordou com o som de discussão, não perto, corredor abaixo, através das paredes, abafado, mas intenso. 2 vozes, uma que ela reconheceu como Alpha Matias, rouca e defensiva, e uma que ela reconheceu daquela manhã, no quarto de hóspedes, profunda e quieta, e a carregar o peso particular de autoridade que não precisa de ser levantada. Ela verificou o relógio. Passava do meio-dia. Tinha dormido 5 horas na cadeira da enfermaria, o pescoço em ângulo que doeria por dias, e ninguém viera acordá-la. Ninguém jamais o fazia. A vantagem de ser invisível era que ninguém notava quando desaparecia. Levantou-se, espreguiçou-se. A discussão continuava.
tornando-se mais alta à medida que ela se movia em direção ao corredor. Ela não devia ser vista. Ordens de Sarah. Mas as vozes estavam perto agora, mesmo à volta da esquina da porta da enfermaria, e as palavras tornavam-se distintas. Ela é uma ômega sem lobo, dizia Matias. A sua voz tinha a qualidade alta e tensa de um homem a defender uma posição que ele sabia ser indefensável. Ela não tem valor além do trabalho. O tributo é padrão. Black Veil aceitou servos de bandos menores antes. Ela não é uma serva, a voz de Kyle. Entrou no corredor como algo físico. Uma mudança de pressão. Uma queda de temperatura. Lyra encostou-se à parede, ao lado da porta da enfermaria. Fora de vista, mas perto o suficiente para ouvir a textura de cada sílaba. Ela não é uma serva, repetiu Kyle. Ela é a minha companheira. Silêncio então. Matias. Isso é impossível. Ela não tem lobo. O vínculo não se forma sem um lobo. E, no entanto, Lyra podia ouvir Matias a procurar apoio. Alpha Kale, com respeito. O embaraço retórico de um homem que acabara de perceber que oferecera a companheira de alguém como lembrança. Ela foi acasalada e rejeitada. O seu lobo morreu. Ela é, por todos os padrões que reconhecemos, sem vínculo. Qualquer coisa que tenha sentido deve ter sido uma ressonância falsa. Acontece com proximidade e estresse. Mais silêncio. Depois Matias. A forma como Kyle disse o nome fez soar como uma sentença a ser proferida. Eu tracei a cicatriz no seu peito. Sente o vínculo por baixo dela. Não é falso. Não é ressonância. É o vínculo de companheira mais forte que encontrei em 31 anos de vida. E está enterrado sob uma ferida que alguém do teu bando lhe infligiu. Agora vais dizer-me quem segurou o ferro. E vais dizer-me agora. As mãos de Lyra ficaram frias. Houve uma longa pausa carregada. E então ela ouviu Matias respirar audivelmente. É a tua escolha. Matias disse o companheiro que a rejeitou. O seu pai e eu concordamos que era o melhor para o bando. Ela era demasiado fraca para carregar sangue alfa. A linhagem teria sido comprometida. O pai dele. A voz de Kyle baixara abaixo do seu registro habitual para algo quase subsônico. Ela podia senti-lo na parede contra a sua omoplata. Uma vibração como se o próprio edifício estivesse a responder à sua raiva. E tu autorizaste uma marca de prata numa fêmea acasalada. Foi necessário para um corte limpo. Não há nada de limpo no que vi na pele dela. Passos pesados. A vir em direção à enfermaria, Lyra empurrou-se da parede e recuou para dentro da sala, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Ficou no centro da enfermaria, o coração a bater, as mãos cerradas ao lado do corpo, e ouviu. Os passos passaram. 2 conjuntos, a afastar-se. Ela exalou, e então a porta da enfermaria abriu-se, e Sarah Voss entrou. O cabelo arranjado de Sarah estava ligeiramente menos perfeito do que na noite anterior. A sua expressão estava tensa, controlada, mas os seus olhos moviam-se demasiado rápido, a escanear a sala como se procurasse algo que pudesse atacar. Falaste com o Alpha King, disse Sarah. Ele encontrou-me nos quartos de hóspedes esta manhã. Estava a preparar os quartos. Ele afirma que tu és a sua companheira. A mão de Lyra foi para a sua cicatriz. Ele disse isso. Sim. Sarah aproximou-se. Cheirava a perfume de jasmim e por baixo disso o aroma afiado de amoníaco de medo. Entendes o que isto significa? Disse ela. Se o Alpha King de Black Veil está a reivindicar uma ômega sem lobo de Greymore como sua companheira, faz-nos parecer... Ela procurou a palavra. Negligentes, ofereceu Lyra. Os olhos de Sarah estreitaram-se. Perigosos, disse ela. Faz-nos parecer um bando que abusa dos seus próprios e depois tenta trocar a evidência com a pessoa menos provável de a ignorar. Não foi isso que aconteceu? A mandíbula de Sarah apertou-se. Abriu a boca, fechou-a. Então, com uma voz que surpreendeu Lyra pela sua honestidade. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. E agora o meu pai está lá embaixo a tentar calcular se é menos dispendioso admitir a culpa ou negar completamente o vínculo e acusar o Alpha King de fabricar uma reivindicação. E qual é a sua inclinação? Negação, claro. Sarah olhou para ela. Havia algo no seu rosto que Lyra nunca vira antes. Um cálculo que estava a inclinar-se numa direção inesperada. Lyra, disse ela,
E o tom gentil da noite anterior estava de volta. Mas desta vez estava sobreposto a algo real. Algo que se assemelhava, se não à culpa, então pelo menos ao reconhecimento de que a culpa era justificada. O meu pai cometeu um erro. A minha família apoiou a rejeição de Marcus porque era politicamente conveniente. Eu disse-te para ficares escondida, porque sempre foi mais fácil não te ver. Mas o Alpha King vê-te, e ele não vai parar. E se o meu pai tentar negar o vínculo, Kyle queimará esta casa do bando até às pedras fundamentais. Sarah cruzou os braços. O seu perfume de jasmim estava a perder terreno para o amoníaco do seu suor. Precisas de ir ter com ele, disse Sarah, com vontade, publicamente, antes que o meu pai faça algo catastrófico. Lyra olhou para a mulher que lhe dissera para esfregar 4 horas de chão sozinha e depois desaparecer. A mulher que nunca em 3 anos a convidara para se sentar à mesa comum ou perguntara por que os círculos debaixo dos seus olhos nunca desvaneciam. E agora aquela mulher estava na enfermaria, a pedir-lhe que salvasse o bando, escolhendo deixá-lo. A ironia era tão precisa que quase a fez rir. Eu nem o conheço, disse Lyra. Conheces o nome dele? Sabes que o seu lobo te reconheceu. Sabes que ele tocou na tua cicatriz e não recuou. Isso é mais do que tinhas com Marcus no dia em que ele te marcou. A última frase caiu como um tapa, porque era verdade. Lyra apertou o polegar na cicatriz. O calor ainda estava lá, constante e paciente, e por baixo dele, a respiração continuava, a lenta expansão e contração de algo a acordar em fases. Não vou ter com ele porque tu o disseste, disse ela. Se for ter com ele, será porque eu escolho. E tu não terás crédito por isso, e o teu pai responderá pelo que permitiu. Essas não são condições, Sarah. É o que vai acontecer. Sarah olhou para ela por um longo tempo. Então assentiu uma vez, virou-se e saiu. A enfermaria estava silenciosa. A luz fluorescente voltara a zumbir. Lyra sentou-se. Abriu o registro de admissão. Fechou o registro de admissão. Então levantou-se e caminhou em direção ao som da voz do Alpha King. Encontrou-o no pátio. Ele estava de pé no centro da extensão de gravilha entre a casa do bando e a muralha perimetral. E ele não estava sozinho. 6 lobos flanqueavam-no, todos em forma humana, todos irradiando o tipo particular de violência contida que marcava os guerreiros de Black Veil. Eram maiores do que os lobos Greymore, não apenas mais altos, mais densos, como se tivessem sido construídos com materiais mais pesados. Kyle tinha as costas voltadas para ela. Ele estava a falar com um homem que ela reconheceu como o seu beta, um lobo ruivo com uma cicatriz na garganta, que se mantinha ligeiramente à esquerda e meio passo atrás, a posição exata que o protocolo exigia. Ela não conseguia ouvir o que diziam. A gravilha estava molhada pela chuva da manhã e o ar cheirava a terra e pinho e aos gases de escape dos veículos da delegação. Ela parou a 6 metros de distância. A gravilha estalou sob os seus sapatos. Todos os lobos no pátio se viraram para olhá-la simultaneamente. Ela fora invisível por 3 anos. A atenção súbita era como entrar num holofote, cega e desorientadora. E ela sentiu o velho instinto de encolher, baixar os olhos, fazer-se pequena o suficiente para ser ignorada. Mas o calor na sua cicatriz acendeu-se, e a coisa dentro dela pressionou para a frente, e ela ficou onde estava. Kyle virou-se por último, lentamente, como se soubesse que ela estava lá antes de ela parar de andar. Ele olhou para ela através de 6 metros de gravilha molhada, e a sua expressão fez algo que ela pensaria pelo resto da vida. Abriu-se, não suavizou, não aqueceu. Abriu-se, como uma porta que estivera trancada há tanto tempo que as dobradiças enferrujaram, e o esforço de a abrir era visível em cada linha do seu rosto. Então ele caminhou em direção a ela, e os seus lobos abriram-se para ele sem serem solicitados. Da mesma forma que a água se abre para algo grande a mover-se através dela, ele parou à distância de um braço. O cheiro a cedro e pinho atingiu-a como uma parede, e os seus joelhos fizeram aquilo novamente, o ceder, mas ela travou-os e ficou de pé. Tu saíste, disse ele. Eu fiz uma escolha. Os seus olhos de âmbar encontraram os dela. O ouro cintilou nas suas bordas, o seu lobo a aproximar-se, e ela viu o esforço que lhe custava manter a besta de vir à superfície.
As suas mãos estavam penduradas aos lados. Ela notou que estavam a tremer. Não muito, não de uma forma que mais alguém veria, mas ela viu. Matias pretende negar o vínculo, disse ela. Eu sei. Eu ia ser oferecida como tributo. Eu sei disso também. E tu terias aceitado. Sim. Ele não recuou. Eu teria levado-te em qualquer forma que oferecessem. Então ter-te-ia trazido para casa e contado a verdade e deixado-te decidir. Deixar-me decidir o quê? Se ficar. Ela encarou-o. Na sua experiência, os alfas não ofereciam escolhas. Ofereciam a ilusão de escolha, uma porta que só abria num sentido. Uma pergunta com apenas uma resposta aceitável. Mas Kyle estava à sua frente com as mãos a tremer e os olhos dourados, e a palavra decidir soara na sua boca como algo que ele entendia. Preciso que entendas algo, disse ela. Fui acasalada, fui marcada. E então a marca foi queimada da minha pele enquanto eu ainda estava ligada. E o que quer que estivesse dentro de mim que me tornava lobo, partiu-se. Não mudo há 3 anos. Não consigo ouvir o meu lobo. Sou, por todas as definições que este mundo usa, danificada. Se me levares para Black Veil, estás a levar um vínculo quebrado e um lobo morto e uma cicatriz que dói quando chove. Ele ouviu. Não interrompeu. Quando ela terminou, ele levantou a mão. Palma para cima, dedos abertos. O mesmo gesto do quarto de hóspedes. Posso? Disse ele. Ela olhou para sua mão. Depois deu um passo em frente e colocou a sua mão na dele, os seus dedos fecharam-se à volta da dela, quentes e ásperos e sólidos. E no momento em que se tocaram, a respiração dentro dela acelerou. Não um sussurro agora, não um murmúrio. Um som como algo a estalar, como gelo a quebrar num rio. E ela sentiu-o no seu peito atrás da cicatriz. Uma pressão a construir em direção a um limiar que ela não compreendia. Kyle sentiu-o também. Ela pôde vê-lo no seu rosto, na forma como seus olhos ficaram completamente dourados, na forma como a sua respiração prendeu e segurou. O teu lobo não está morto, disse ele. A sua voz era quase um sussurro. Ela está presa atrás do tecido da cicatriz, atrás dos danos. Ela tem tentado alcançar-te e o vínculo queimado tem-na bloqueado. Como sabes? Porque a sinto. Ele pressionou o polegar contra o seu pulso através do vínculo. Ela está zangada, Lyra. Ela está muito, muito zangada. E ela está pronta. A pressão no seu peito atingiu o pico. Por um momento aterrador e exhilarante, ela sentiu algo dentro dela a empurrar contra as paredes da sua prisão com uma força que a fez ofegar. E então recuou, instalando-se de volta no seu ritmo de respiração. A esperar. Ainda não, sussurrou ela. Não, ainda não. Ele soltou a mão dela cuidadosamente, deliberadamente, como se estivesse a pousar algo frágil. Mas logo o pátio ficou em silêncio. Os 6 lobos de Black Veil não se moveram. Estavam a observar o seu alfa segurar a mão de uma ômega sem lobo, com a atenção focada de soldados, a testemunhar algo que não compreendiam totalmente, mas reconheciam como significativo. Atrás deles, a porta da casa do bando abriu-se. Matias saiu. Ao seu lado estava o seu beta, um homem de pescoço grosso com olhos astutos e a expressão perpétua de alguém a fazer contas. Atrás deles, um aglomerado de lobos de Greymore com Hunking, e atrás deles, mal visível na sombra da porta, Marcus. Alpha Kale, disse Matias. A sua voz estava estável, mas o seu cheiro não. Até o sentido suprimido de Lyra podia detetar a nota azeda de ansiedade a escapar pela sua compostura. Deveríamos retornar à Câmara da Cimeira. Há assuntos a discutir. Kyle não se virou. Ele ainda olhava para Lyra. Só há um assunto, disse ele, e está de pé à minha frente. A mandíbula de Matias trabalhou. Os lobos com Hunking atrás dele moveram-se, trocaram olhares. A atmosfera no pátio mudou de tensa para elétrica. Com todo o respeito, começou Matias. Kyle virou-se. O movimento foi fluido, sem pressa, e trouxe consigo o peso de um homem que passara toda a sua vida a ser a coisa mais perigosa em qualquer sala em que entrasse. Ele olhou para Matias, através da gravilha molhada, e Matias deu um passo involuntário para trás. Tu autorizaste a marcação de uma fêmea acasalada, disse Kyle.
A sua voz ainda estava quieta, ainda profunda, ainda a carregar aquela vibração subsônica que tornava o ar mais pesado. Tu permitiste que um vínculo fosse cortado pela violência, em vez de dissolvido por consentimento. Tu classificaste depois a vítima como sem-lobo e atribuíste-lhe trabalho manual. E esta noite pretendias oferecê-la a mim como propriedade. Matias abriu a boca. Eu não acabei, disse Kyle, e a boca de Matias fechou-se. Sob os velhos códigos que o teu bando jurou defender na fundação deste território. A separação forçada de um vínculo de companheira é um crime contra o próprio vínculo, punível pelo alfa que preside. Tu és o alfa que preside. Tu autorizaste o crime, o que significa que a punição recai sobre a próxima autoridade na cadeia. Eu? Lyra hesitou. Isso seria eu. O silêncio que se seguiu foi o tipo que precede a violência, pesado e carregado, e com gosto a ozono. Os lobos Greymore atrás de Matias estavam congelados, apanhados entre lealdade e autopreservação. Os lobos Black Veil não se moveram, mas a sua postura mudara, o peso deslocado para as pontas dos pés, ombros a quadrarem. O beta de Kyle falou, não podes invocar os velhos códigos em território soberano sem um tribunal formal. Os olhos de Kyle moveram-se para o beta, da forma como um holofote varre uma paisagem, encontrando e fixando seu alvo num único movimento. Eu sou o tribunal formal, disse ele. Eu sou o Alpha King. A minha autoridade substitui a soberania territorial em questões de violação de vínculo de companheira. A vossa própria carta fundadora diz isso. Sugiro que a releias antes de falares. O beta ficou pálido. Marcus saiu da porta. Ele estivera escondido na sombra, mas agora avançou para além dos lobos com Rankin, para além do seu pai, para o terreno aberto do pátio, e Lyra viu o seu rosto, e compreendeu que algo se soltara dentro dele, algo que construíra durante 3 anos, por trás de calças vincadas e obediência, e a nova marca no seu pescoço. Eu fiz isso, disse Marcus. A sua voz rachou na segunda palavra. Não, Matias. Eu segurei o ferro. Eu queimei a marca. Eu sou quem deveria responder. O pátio ficou quieto. Lyra observou Marcus de pé na gravilha molhada e sentiu algo que não esperava. Não raiva, não satisfação, algo mais próximo de luto. O luto de ver alguém que amara finalmente chegar a uma verdade que veio tarde demais para mudar qualquer coisa. Kyle olhou para Marcus. A sua expressão não mudou, mas as suas narinas dilataram-se uma vez, e os seus olhos seguiram a nova marca de acasalamento no pescoço de Marcus com a precisão de alguém a notar uma fraqueza estrutural. Tu seguraste o ferro, disse Kyle. Sim. E tu queimaste a marca da tua companheira enquanto o vínculo ainda estava ativo. O queixo de Marcus tremeu. A rachadura na sua compostura alargou-se, e por trás dela, ela pôde ver o custo do que ele fizera. A forma como vivera dentro dele como uma farpa, infetada e a apodrecer durante 3 anos. Sim. Por quê? Porque o meu pai disse-me para o fazer, e porque tive demasiado medo para dizer não. Kyle ficou em silêncio por muito tempo. O ouro nos seus olhos estava estável agora, não a cintilar, e a vibração subsônica no ar aprofundara-se até Lyra a poder sentir nas solas dos seus pés através da gravilha. Então ele disse algo que surpreendeu a todos, incluindo Lyra. Ela estava a gritar? Marcus fechou os olhos. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, cortando linhas através da compostura que ele mantivera durante 3 anos. Sim, e tu não paraste. Eu quis parar. Ele abriu os olhos. Estavam vermelhos e molhados e crus. Eu quis parar. Quase o fiz. E então o meu pai pôs a mão no meu ombro e disse, acaba. E eu acabei. E ouvia gritar todas as noites desde então. Todas as malditas noites. Lyra olhou para o homem que lhe queimara a marca. O homem que escolhera a mão do pai no ombro em vez dos seus gritos. E viu no rosto partido dele o fantasma da coisa que amara. Não redimido, não perdoado, mas visível. Um rapaz que fora fraco no pior momento possível e que carregara o peso dessa fraqueza como uma pedra no peito desde então. Ela deveria ter sentido vindicação. Sentiu-se cansada. Kyle virou-se para Matias. O teu filho enfrentará consequências sob os velhos códigos, disse ele. Mas o crime maior é teu.
Tu criaste as condições. Tu deste a ordem. Tu beneficiaste do resultado. A compostura de Matias finalmente quebrou-se. O que queres que eu faça? Disse ele, e a sua voz estava rouca e desesperada, e pela primeira vez honesta. Ela era uma ômega com um lobo fraco. A linhagem. A linhagem. A voz de Kyle ficou plana. Tu cortaste um vínculo sagrado por política de linhagem. Ele deu um passo em direção a Matias, e o alfa de Greymore recuou mais um passo, e outro até as suas costas baterem na parede da casa do bando. A tua linhagem é insignificante. O teu território é de nível médio. Os teus guerreiros são competentes, mas não excepcionais. Tu és o alfa de um bando regional que sobrevive através de alianças, não de força, e sacrificaste um vínculo de companheira, a coisa mais sagrada que a nossa espécie possui, porque tinhas medo que os genes de uma ômega pudessem diluir o pouco que tens. Ele parou centímetros do rosto de Matias. Estavas errado sobre ela, lobo, disse Kyle suavemente. Mas chegaremos a isso. Virou as costas a Matias. O gesto foi deliberado. Uma demonstração de desprezo tão precisa que beirava a arte. Não se vira as costas a um lobo que se considera uma ameaça. Ele caminhou até Lyra. Queres ficar aqui? Perguntou ele. Ela olhou para a casa do bando. As paredes de pedra manchadas, o telhado a pingar, a janela estreita da enfermaria onde passara 1000 noites a catalogar os ferimentos de outras pessoas. Olhou para Sarah na porta, cujo perfume de jasmim e gestos de preocupação com duplo sentido tinham constituído o mais próximo de bondade que experimentara em 3 anos. Olhou para Marcus, a chorar na gravilha, carregando seus gritos no peito, como uma penitência que ele não conseguia largar. Não, disse ela. Então vem para casa, disse ele. A viagem para Black Veil demorou 7 horas. Lyra viajou no segundo veículo, um SUV preto com janelas fumadas e bancos de couro que cheiravam a sapatos novos. O beira de Kyle, o homem ruivo com a cicatriz na garganta, sentou-se no banco da frente. O seu nome era Ronan. Tinha a qualidade particular de silêncio que pertence a homens que passaram tanto tempo em torno da violência que já não a acham digna de nota. Ele falou uma vez, 30 minutos depois da viagem. Devo dizer-te, disse ele, virando a cabeça o suficiente para lhe mostrar o perfil, que em 14 anos de serviço ao Alpha King, nunca o vi tremer. O que aconteceu naquele pátio? Ele fez uma pausa. Lançou um olhar ao condutor, depois de volta para a estrada à frente. Aquilo não foi política. Foi um homem a encontrar o seu destino. E a ter medo dele. Lyra olhou pela janela. A paisagem estava a mudar. As florestas mistas do território Greymore a darem lugar ao denso e escuro país dos pinheiros do norte. A estrada estreitou. As árvores fecharam-se. Olhos assustados, disse ela. De quê? Ronan virou-se completamente e olhou para ela com olhos da cor de pedra molhada. De te perder antes de te ter. A fortaleza de Black Veil não era o que ela esperava. Imaginara algo brutal, tudo arestas afiadas e pedra nua, uma estrutura projetada para intimidar. E de fora era isso. Elevava-se na encosta de uma crista de granito, como algo que crescera, em vez de ser construído. As suas muralhas da mesma cor cinzenta da rocha. As suas torres a capturar a última luz da tarde de uma forma que as fazia brilhar como metal aquecido. Mas dentro da fortaleza era quente, não quente da maneira do grande salão de Greymore, que tinha o calor da obrigação. Fogo aceso porque fogos eram esperados. Este era o calor da intenção. Tapetes grossos e tecidos nos chões de pedra. As cores vermelho profundo, dourado e verde floresta. Velas de cera de abelha em candelabros de ferro. A sua luz, suave e constante, lançando sombras que se moviam como seres vivos. O cheiro a pão a assar algures, com aroma a levedura e doce. O cheiro a fumo de madeira de lareiras que tinham estado acesas o dia todo. Carvalho e bétula, as brasas a brilhar nas lareiras como pequenos corações pacientes. Kyle caminhava à frente dela, mas não muito. 3 passos, perto o suficiente para ela poder alcançá-lo, longe o suficiente para ela não se sentir enjaulada. Ele mostrou-lhe um quarto no 3º andar. Não era a suíte principal. Não era um quarto de serva. Era algo entre os dois. Um quarto grande com uma cama de dossel,
e uma janela que dava para a floresta de pinheiros abaixo da crista, e uma lareira com fogo já a arder, as chamas a refletir no vidro escuro da janela. Este é teu, disse ele da porta. Não entrou. Pode ser teu, pelo tempo que quiseres. Ou se preferires outro quarto, podes escolher qualquer um na fortaleza. Ela ficou no centro do quarto e virou-se lentamente, absorvendo os detalhes. Uma estante com livros reais, as suas lombadas rachadas e bem lidas. Uma bacia com sabão que cheirava a lavanda e mel. Um roupão pendurado sobre a cadeira. Lã grossa da cor de ardósia. Roupas frescas dobradas na cama. Algodão macio no seu tamanho aproximado. Tu preparaste isto, disse ela enquanto conduziam. Ele encostou-se ao batente da porta. Os seus olhos de âmbar estavam estáveis, mas as suas mãos estavam nos bolsos, e ela suspeitava que ainda estavam a tremer. Eu não sabia o que gostavas. Eu adivinhei. Ela pegou no sabão, levou-o ao nariz. A lavanda era real, não sintética, e embora o mel lhe desse uma profundidade que perdurava. Ela pousou-o. Adivinhaste bem. A sua expressão abriu-se novamente. Aquela esforçada movimentação de dobradiças enferrujadas que ela vira no pátio, e ela viu algo brilhar através do âmbar dos seus olhos, que era puramente humano, puramente vulnerável. Alívio! Há comida na cozinha! Sempre! Disse ele. Não precisas de permissão para comer, ou para andar em qualquer lugar na fortaleza, ou para falar com alguém. Tu não és uma serva aqui. Tu não és um tributo. Tu és... Ele procurou a palavra. A sua mandíbula trabalhou. Tu és desejada. Ele saiu. Ela ouviu os seus passos descerem o corredor, lentos e pesados, e depois pararem. Uma pausa. Depois continuaram, a desvanecer-se. Sentou-se na cama. O colchão era macio. Pressionou a mão na cicatriz. O calor estava mais forte aqui, a pulsar, e a coisa dentro dela não estava apenas a respirar agora. Estava a esticar-se. Dormiu durante 12 horas. Quando acordou, o fogo fora reabastecido. Alguém entrara enquanto ela dormia e adicionara touros à grade, e o quarto estava quente e cheirava a fumo de carvalho e sabão de lavanda. A luz atravessava a janela, cinzenta e uniforme, a luz particular de uma manhã do norte, onde o sol estava presente, mas difuso, filtrando-se através de nuvens e ramos de pinho. Lavou-se. Vestiu a roupa que lhe fora deixada, calças macias e um camisola de malha que era mais quente do que qualquer coisa que usara em anos. Escovou o cabelo com uma escova que encontrou na bacia, e as cerdas eram de pelo de javali, firmes, mas gentis. E quando se olhou no espelho acima da bacia, viu-se de uma forma que não via há muito tempo. Não bonita, ainda não, mas presente. Uma mulher com olhos escuros e uma coluna ereta e uma cicatriz acima da clavícula que não a definia. Foi para a cozinha. Era menor do que a de Greymore, projetada para uma fortaleza em vez de uma casa de bando, mas estava melhor abastecida, e cheirava a pão e alecrim e ao calor particular de uma sala onde a comida é feita com cuidado em vez de eficiência. Uma mulher trabalhava no balcão, a amassar massa, as mãos brancas de farinha. Era de meia idade, com cabelo grisalho preso num rabo de cavalo, e as mãos largas e competentes de alguém que alimentava lobos há décadas. Ela olhou para cima quando Lyra entrou. És tu, disse ela. Não era uma pergunta. Lyra Perot. Eu sou Lyra. Eu sei. Sou Helsa. Eu dirijo a cozinha. Senta-te. Lyra sentou-se à mesa de madeira. Helsa trouxe-lhe um prato sem perguntar. Ovos mexidos, torradas com manteiga, tomates fatiados, uma tira de bacon, uma caneca de chá com aroma a bergamota. O prato estava quente. Os ovos estavam mexidos macios. Estás demasiado magra, disse Helsa. Não foi um julgamento. Foi uma avaliação proferida com a mesma praticidade com que ela poderia notar que o pão precisava de mais 5 minutos. Lyra provou algo que não conseguia identificar. A torrada era cortada grossa e dourada. Comeu tudo lentamente, e quando terminou, Helsa trouxe um segundo prato sem ser solicitada. Kyle contou-me que não tens comido adequadamente, disse Helsa, sentando-se em frente a ela com a sua própria caneca de chá. Ela envolveu as mãos empoeiradas de farinha em torno da cerâmica e olhou para Lyra
com olhos quentes, mas não sentimentais. Ele veio à cozinha à meia-noite e perguntou-me que alimentos são suaves para um estômago que tem sido subnutrido. Ele ficou nesta sala durante 20 minutos a fazer-me perguntas sobre nutrição, como um homem que nunca pensou em comida na sua vida e de repente estava furioso porque existia e alguém de quem ele gostava não tinha o suficiente dela. Lyra olhou para o segundo prato vazio. O resíduo de gema de ovo fez um mapa amarelo na cerâmica branca. Kyle não me conhece, disse ela. Helsa sorveu o seu chá. Ele sabe o que importa. O resto são detalhes. Lyra passou os primeiros 3 dias a explorar a fortaleza sozinha. Kyle dissera-lhe que ela podia ir a qualquer lado, e ela testou isso como um animal libertado testa as bordas de um campo, cautelosamente, um passo de cada vez, à espera do limite que a pararia. Não veio. Caminhou pelos corredores. Encontrou a biblioteca. 3 salas ligadas do chão ao teto com livros. O ar lá dentro espesso com cheiro a papel velho e lombadas de couro, e a doçura tênue de pó de livro. Encontrou um pátio-jardim menor do que a extensão de gravilha de Greymore plantado com ervas e vegetais resistentes ao inverno, o solo escuro e rico, e a cheirar a chuva recente. Encontrou a enfermaria, que era mais limpa do que a de Greymore, servida por uma curandeira real, uma mulher quieta chamada Maron, que usava o seu cabelo prateado curto e tinha mãos que se moviam com a precisão de alguém que tinha costurado mais carne do que tecido. Encontrou os campos de treino, uma extensão plana de terra compactada, ladeada pela linha de árvores, onde os guerreiros de Black Veil treinavam no ar frio da manhã. Ela ficou na borda e observou-os. A violência controlada dos seus movimentos, a velocidade e poder que não era encenada, mas simplesmente existia. E ela compreendeu por que é que Greymore temera a cimeira. Estes lobos não foram construídos para a política. Foram construídos para a guerra e escolheram a paz mesmo assim, o que os tornava mais perigosos, não menos. Kyle encontrou-a lá no 3º dia. Apareceu na borda dos campos de treino, da forma como aparecia em todo lado sem anúncio, como se o espaço se rearranjasse para o acomodar em vez de o contrário. Ele estava a usar equipamento de treino escuro, as mangas arregaçadas, e ela podia ver a rede de cicatrizes nos seus antebraços mais claramente agora, finas linhas brancas que se cruzavam na sua pele como um mapa de velhas batalhas. Ele ficou ao lado dela, perto o suficiente para ela poder sentir o calor do seu corpo. Longe o suficiente para ela não se sentir pressionada. Tu não mudaste, disse ele. Não é uma pergunta. Não. Tentaste? Ela abanou a cabeça. Eu parei de tentar depois do 1º ano. Simplesmente, ela gesticulou vagamente para o peito. Não há nada lá, ou não havia nada até tu. Ele virou-se para a encarar. O âmbar dos seus olhos estava claro à luz da manhã, e ela podia ver manchas de dourado mais escuro neles, como sedimentos em mel. Quando toquei na tua cicatriz, disse ele, senti o teu lobo a pressionar contra o vínculo do outro lado, como uma mão a pressionar contra um vidro. Ela está lá, Lyra, mas o tecido da cicatriz está a bloqueá-la. O dano de prata vai mais fundo do que a pele pode curar. Pode ser curado. Eu acho que sim, mas não por uma curandeira. O vínculo que foi cortado é a chave. Precisa de ser substituído. Um novo vínculo forte o suficiente para atravessar o tecido da cicatriz e alcançá-la. Ela sabia que ele estava a falar de amarcar. Ela sabia, e ele sabia que ela sabia, e eles ficaram no silêncio desse conhecimento partilhado, enquanto os guerreiros treinavam na terra compactada e os pinheiros se moviam ao vento. Eu não estou pronta, disse ela. Eu sei. E se eu nunca estiver pronta? Então viverás aqui em qualquer quarto que escolhas, e comerás a comida de Helsa, e lerás os livros na biblioteca, e ninguém jamais te queimará, ou te deixará com fome, ou te fará limpar sangue do chão novamente. Ele disse-o simplesmente sem drama, como se estivesse a declarar os termos de um contrato que já assinara. O meu lobo vai lamentar. Eu vou lamentar. Mas estarás segura. Ela olhou para ele. O vento empurrou o seu cabelo escuro para a testa, e a cicatriz perto da sua têmpora captou a luz, e ele parecia menos um Alpha King naquele momento, e mais um homem de pé, à beira de algo que ele desejava tanto que estava a remodelar os seus ossos. Por quê? Disse ela. Por que farias isso?
Porque vales mais do que o que te fizeram, e porque o vínculo não é uma coleira. Se parecer uma coleira, então falhei. Ela ficou em silêncio por muito tempo. Mostra-me, disse ela. Mostra-me o quê? O teu lobo. Mostra-me a besta de que todos têm medo. Ele olhou para ela. O âmbar aprofundou-se, escureceu, e o ouro rastejou pelas bordas. E a transformação aconteceu nos seus olhos antes de acontecer no seu corpo. A forma como o humano recuou e o animal avançou, não empurrando o homem de lado, mas fundindo-se com ele. Duas coisas tornando-se uma. Ele deu um passo atrás, puxou a camisa pela cabeça e ela viu o seu corpo pela primeira vez. A amplitude dos seus ombros, o músculo denso do seu torso, as cicatrizes que o cobriam como um texto que ela ainda não conseguia ler. Então a mudança começou. Não foi como nenhuma mudança que ela vira antes. Os lobos Greymore mudavam rapidamente. A transformação, um espasmo, uma convulsão, o corpo a lutar consigo mesmo, a caminho de uma nova forma. A mudança de Kyle foi lenta, deliberada. Os seus ossos moviam-se sob a sua pele como placas tectônicas, e o som que faziam não era de estalar, mas de se assentar. O som profundo e moedor de uma montanha a ajustar o seu peso. A sua pele escureceu, ondulou, e depois o pelo veio, preto como um olho fechado, exatamente como as histórias diziam, espalhando-se pelo seu corpo como tinta em água. O lobo que ficou no seu lugar era enorme. A sua cabeça chegava ao ombro dela. Os seus olhos eram ouro puro. Nem âmbar, nem manchas, apenas luz, como se alguém tivesse derramado metal derretido em duas órbitas e tivesse arrefecido em algo vivo. O seu pelo era denso e escuro, absorvendo a luz cinzenta da manhã, e o cheiro que vinha dele era o fumo de cedro e pinho amplificado 100 vezes, misturado com algo mais selvagem, algo que cheirava ao interior de uma caverna, mineral e antigo e profundo. Olhou para ela, ela deveria ter ficado aterrorizada. Todos os instintos que desenvolvera em 3 anos de ser a coisa mais pequena e mais fraca num quarto cheio de predadores disseram-lhe para correr. Mas a coisa dentro dela não queria correr. Pressionou contra as paredes da sua prisão com força renovada, e ela sentiu-a pela primeira vez como uma presença distinta, não apenas a respirar, mas a alcançar, a esticar-se em direção ao lobo negro à sua frente, com um anseio tão intenso que lhe fez ceder os joelhos. Caiu no chão, não em submissão, em reconhecimento. O lobo negro baixou a cabeça até o focinho ficar à altura do seu rosto. Ela podia sentir o seu hálito, quente e úmido, com cheiro a seiva de pinho, e algo doce que ela não conseguia nomear. Pressionou o nariz contra a sua clavícula, contra a cicatriz, e inalou um som veio do lobo. Não um rosnado, não um ganido, uma vibração, uma ressonância. O mesmo som que sentira através das pontas dos dedos de Kyle no quarto de hóspedes em Greymore. Viajou pela sua cicatriz, e para dentro do seu peito, e para baixo para a câmara onde o seu lobo estava preso. E dentro dessa câmara, algo respondeu. Por um momento abrasador, ela sentiu o seu lobo. Não apenas a respiração, não apenas a presença. Ela, a criatura pequena, feroz, zangada que estivera presa atrás de tecido de cicatriz, prateado por 3 anos, a martelar nas paredes com tudo o que tinha, silenciosa, mas nunca parada. Sentiu a raiva do seu lobo e o seu luto e a sua necessidade desesperada de ser livre. E sentiu por baixo de tudo isso o amor. O seu lobo amava-a, sempre a amara. Mesmo no silêncio, mesmo no escuro, Lyra pressionou a testa contra o focinho do lobo negro. Lágrimas vieram novamente, quentes e imediatas, a escorrer pelo seu rosto e para o pelo negro denso. E o lobo manteve-se perfeitamente imóvel, como se entendesse que ela estava a fazer algo frágil e importante, e qualquer movimento súbito poderia quebrá-lo. Ok, sussurrou ela no pelo. Ok, vou tentar. O lobo exalou. O seu hálito moveu-se através do seu cabelo como um vento quente. Demorou 5 dias. 5 dias de Kyle sentado com ela na biblioteca enquanto ela lia. A sua presença na outra ponta do sofá, quente e quieta, os seus olhos de âmbar a seguir as páginas do seu próprio livro, mas sempre, sempre ciente dela.
5 dias da comida de Helsa, refeições sólidas. 3 vezes por dia, o seu corpo a lembrar-se lentamente como era ser nutrida. As suas maçãs do rosto a suavizarem-se, as sombras debaixo dos seus olhos a desvanecerem-se de roxo para cinzento. 5 dias da conversa seca e cuidadosa de Ronan durante caminhadas pela linha perimetral. As suas histórias de guerra entregues com tal precisão em tom morto que ela se viu a rir pela primeira vez em mais tempo do que conseguia lembrar. 5 dias do calor na sua cicatriz, construindo como uma carga, uma pressão, uma promessa. Na 5ª noite, veio a tempestade. Não chuva. Uma verdadeira tempestade do norte, do tipo que baixa a temperatura 20 graus em 1 hora e transforma o céu da cor de uma nódoa negra. O vento uivava contra as muralhas da fortaleza, e as velas nos candelabros oscilavam, e o fogo no seu quarto dançava loucamente apesar da grande. Ela estava acordada. A cicatriz estava a arder, não dolorosamente, com entusiasmo. Foi até à porta dele. Era no mesmo andar, no fim do corredor, e estava aberta. Não um jarro. Aberta como se ele soubesse que ela estava a vir. Ele estava de pé junto à janela, sem camisa, a olhar para a tempestade. Os relâmpagos a refletir na sua pele, iluminando as cicatrizes, os planos musculares, a curva da sua espinha. Ele virou-se quando ela entrou, e os seus olhos já estavam dourados. "Eu estou pronta", disse ela. Ele atravessou a sala em 3 passos. As suas mãos subiram ao seu rosto, a segurar-lhe o maxilar, os seus polegares a traçar a linha das suas maçãs do rosto, e o toque era tão cuidadoso, tão deliberadamente gentil de um homem, que podia quebrar pedra com aquelas mãos que ela sentiu a última parede dentro dela fraturar. Ele beijou-a, não urgentemente, não desesperadamente, lentamente, da forma como alguém bebe água depois de cruzar um deserto, saboreando cada segundo, porque a ausência tinha sido tão longa e tão seca que o alívio era quase insuportável. Os seus lábios estavam quentes e sabiam a pinho e algo limpo, algo que parecia misericórdia. Ela beijou-o de volta e pela primeira vez em 3 anos, ela sentiu-se completa. Ele afastou-se. A sua testa pousou na dela. A sua respiração estava irregular e o ouro nos seus olhos era tão brilhante que lançava luz no seu rosto e as suas mãos no seu maxilar estavam a tremer. "A marca", disse ele. "Tens a certeza?" Ela baixou a gola do seu camisola expondo a cicatriz. O tecido danificado pela prata captou a luz do fogo, áspero e pálido. O mapa do seu pior momento gravado na sua pele. "É aqui", disse ela, "onde estava a antiga." Os seus olhos seguiram a cicatriz. Algo moveu-se na sua expressão. Ternura e fúria e reverência trançadas. E então ele baixou a cabeça para a sua clavícula, e os seus lábios tocaram a cicatriz, e ela sentiu o seu lobo avançar, a besta negra a erguer-se dentro do homem, e os seus dentes pressionaram a sua pele. A mordida foi rápida, não foi indolor. Mas a dor era limpa, aguda e brilhante, o oposto da agonia triturante e ardente da marca de prata. Pareceu uma chave a virar numa fechadura que estivera enferrujada. E quando os tambores se encaixaram, o mundo mudou. A câmara dentro dela explodiu. O seu lobo veio através, como uma tempestade, a quebrar uma barragem. Não gradualmente, não gentilmente. De uma vez só, inundando todos os canais que tinham estado secos por 3 anos, enchendo todos os silêncios com som. E o som foi um uivo. Não saiu da garganta, mas sim do âmago do seu ser, o lugar onde ela se sentia incompleta e que agora, de repente, estava completa de uma forma terrivelmente bela. Ela gritou, ou o seu lobo gritou. A linha entre as duas dissolveu-se e ela caiu. Ciel apanhou-a, os braços à volta dela, a sua nova marca a arder na sua clavícula, como um ferro em brasa de luz, e não de prata. O laço entre eles abriu-se como uma veia. E ela sentiu-o, não apenas a sua presença, mas o seu tudo. Os seus 9 anos de silêncio, a sua fortaleza na montanha construída para abrigar uma solidão tão vasta que moldara a sua arquitetura. A sua contenção, o esforço constante e exaustivo para segurar uma besta que queria consumir o mundo. O seu medo, o mesmo medo que Ronan descrevera. O terror de perder algo antes de o ter, e o seu amor, não romântico, ainda não,
Não o tipo construído ao longo de anos de refeições partilhadas e manhãs tranquilas. Algo cru, algo que existia na base do seu ser, no lugar onde os lobos sabem coisas que os homens não conseguem articular. A certeza de que ela era dele e ele era dela, e que o universo tinha sido muito estúpido e muito cruel por os ter mantido separados por tanto tempo. A mudança apoderou-se dela. Ela não o esperava. Estava nos braços de Kyle, a marca dele a arder na sua pele, o laço inundando seus sentidos, e de seguida, os seus ossos moveram-se. A dor era extraordinária. 3 anos de atrofia, 3 anos de silêncio. E agora o seu membro de lobo estava a forçar caminho através de um corpo que se esquecera de como mudar. A sua espinha arqueou-se, as mãos cerraram-se. Ouviu Kyle dizer o seu nome, sentiu-o abaixá-la para o chão, sentiu a pedra sob os seus joelhos, e depois o mundo inclinou-se, e ela estava a cair em pelo e dentes, e no cheiro de tinta e terra fria, e na sua própria selvageria. A selvageria que ela tinha enterrado tão fundo que se esquecera de que existia. O lobo que emergiu não era pequeno. O lobo que emergiu não era a criatura fraca e quieta que Greymore tinha desdenhado. Era prateado, prata pura, da cor do luar na água, e era maior do que qualquer ômega tinha o direito de ser, quase do tamanho de um lobo classificado, com olhos da cor de chamas brancas. Ela estava sobre 4 patas no quarto de Sile e olhava para o mundo através dos olhos de lobo pela primeira vez em 3 anos. E o mundo era mais nítido, e mais brilhante, e mais barulhento, e mais doloroso, e mais belo do que ela se lembrava. Kyle mudou de forma. O lobo negro ergueu-se ao lado dela, enorme, os seus olhos dourados a encontrar os dela de chamas brancas, e o laço entre eles cantou. Ela atirou a cabeça para trás e uivou. Não um som de luto ou raiva ou perda, um som de chegada, o som de alguém que estivera trancado num quarto escuro durante 1000 dias e finalmente encontrara a porta. Os lobos de Blackville ouviram-no. Todos eles. Saíram da fortaleza e mergulharam na tempestade, mudando de forma enquanto corriam, e juntaram-se ao uivo. Dezenas de vozes elevando-se no vento, um coro que atravessou a montanha e a floresta e o céu escuro do norte. E naquela montanha, naquela tempestade, com a marca do rei Alfa a arder na sua pele e o uivo do seu lobo a abalar as árvores, Lyra sentiu aquilo em que deixara de acreditar. Não resgate, não redenção, não o final de conto de fadas onde a rapariga partida é tornada inteira pelo amor de um homem poderoso. Algo mais difícil, algo mais verdadeiro. Uma escolha que ela fizera de olhos abertos, de pé em cascalho molhado com as suas cicatrizes visíveis, sabendo o que era e o que não era, e escolhendo mesmo assim. As notícias da companheira do rei Alfa chegaram a Greymore 3 dias depois. Viajaram pelo caminho. As notícias viajam entre alcateias, através de corredores de fronteira e canais de comunicação ligados, e a velocidade particular com que os mexericos se movem quando se trata de poder. Os detalhes chegaram em ondas. Primeiro, que o rei Alfa tinha reclamado uma companheira. Depois, que a companheira era uma ômega sem lobo de Greymore. Depois, que a companheira não era de todo sem lobo, que o seu lobo tinha emergido durante a marcação, de pelo prateado e olhos brancos, e que os anciãos da alcateia de Blackvale tinham identificado a sua linhagem pela cor do lobo como portadora do velho sangue, a linha lunar, uma linhagem tão rara que se pensava estar extinta. Este último detalhe atingiu Greymore como um soco. Os lobos da linha lunar eram os curandeiros originais, os lobos cujo uivo podia curar feridas e cuja presença podia acalmar até as bestas mais voláteis. Foram caçados até a extinção há séculos por alcateias que temiam o seu poder. E a sua linhagem tinha sido dispersa, diluída, escondida na genética de lobos fracos e ômegas, cujas habilidades eram demasiado subtis para serem reconhecidas por quem quer que não as procurasse. LRA não sabia. Nunca lhe tinham dito. Os registros da sua mãe, que morrera no parto, não listavam nenhuma linhagem, nenhuma alcateia de origem, nada além de um primeiro nome e a data de morte. Mas a linha lunar não se passa através de registros. Passa-se através do sangue, e só se manifestava
quando o lobo era despertado por um laço forte o suficiente para romper o que quer que o estivesse a suprimir. Um laço como o que Kyle lhe dera. A resposta formal do Rei Alpha a Greymore chegou no quarto dia, entregue pelo próprio Ronin, que ficou no grande salão com o rasgo no telhado e leu a declaração com o prazer particular de um homem a dar más notícias a pessoas que as mereciam. Alpha Matthias de Greymore foi despojado da sua autoridade interpac. Ele reteria o controlo do seu território, mas perderia o seu assento no Conselho do Norte e o seu direito de negociar fronteiras de forma independente. A decisão seria revista em 5 anos, se, e apenas se, fossem demonstradas provas de reforma estrutural. Marcus, como o lobo que tinha carregado a marca, foi sentenciado sob os velhos códigos a uma expiação formal, um período de 1 ano de serviço numa alcateia neutra, separado da sua companheira e do seu posto, realizando o trabalho manual que tinha relegado para a mulher que tinha ofendido. Não era exílio, não era morte. Era a punição específica e calibrada de um homem que tinha sido demasiado fraco para fazer a coisa certa e que agora estava a ter a oportunidade desconfortável de se tornar mais forte. Sarah Voss, que tinha facilitado a invisibilidade de Lyra através de anos de delegação calculada, não recebeu qualquer punição formal. Em vez disso, recebeu uma carta. Lero escreveu a ela mesma na biblioteca em Black Vale, sentada na cadeira junto à janela onde lia todas as tardes, e escreveu-a não com raiva, mas com a clareza precisa e medida de alguém que finalmente tem a linguagem para o que lhe aconteceu. A carta dizia: "Sabias, sempre soubeste. E escolheste o conforto em vez da consciência todas as vezes. Não te odeio por isso. Compreendo. Mas preciso que compreendas que a compreensão não é perdão, e nunca será." Ela enviou-a sem endereço de retorno. Não queria resposta. O primeiro mês em Black Vale foi estranho e novo, e por vezes, avassalador. A alcateia aceitou-a, não imediatamente, não universalmente, mas com o respeito gradual e relutante que os lobos dão a coisas que não compreendem, mas que aprenderam a valorizar. A linha lunar manifestou-se de pequenas formas no início. A sua presença acalmou o pátio de treino. Guerreiros que tinham sofrido lesões recuperaram mais rápido quando ela estava perto. A própria fortaleza parecia mudar à sua volta. Os fogos queimavam mais firmes, os correntes de ar diminuíam, as paredes de pedra perdiam o frio. Cale observava tudo com uma expressão que era parte admiração e parte terror. O rosto de um homem que passou a vida a construir muros e agora os vê a dissolver-se por dentro. Aprenderam um ao outro lentamente, não através de grandes gestos ou declarações dramáticas, mas através do acumular de pequenos momentos específicos. A forma como ele lhe trazia chá na biblioteca todas as tardes, a caneca, exatamente a temperatura que ela gostava, porque ele tinha estado atento. A forma como ela se sentava no muro do pátio de treino e o murmúrio do seu lobo acalmava a sua besta após uma sessão difícil, e ele vinha até ela depois com a selvageria ainda nos olhos, e pressionava a testa contra o seu ombro e respirava até voltar a ser humano. A forma como ele percorria a sua cicatriz todas as noites antes de dormirem. A ponta do seu dedo a seguir a linha do tecido prateado danificado com a reverência de um homem a ler Braille, mapeando uma história escrita na sua pele, aprendendo a linguagem do que ela tinha sobrevivido. A cicatriz não desapareceu. Marine, a curandeira, disse-lhe que nunca desapareceria. O dano prateado era permanente. A marca que Kyle tinha colocado sobre ela, a sua mordida, o seu laço, estava sobreposta à antiga ferida, e as duas coexistiam, cicatriz e marca, dano e cura, lado a lado no mesmo pedaço de pele. Lyra descobriu que não queria que a cicatriz desaparecesse. Era uma prova, não do que lhe tinha sido feito, mas do que ela tinha sobrevivido. E a nova marca, escura e vívida ao lado do tecido prateado pálido, era prova do que tinha vindo depois. Numa noite, 3 meses após a marcação, ela estava nas ameias da fortaleza de Black Vale e olhava para norte, para o país de pinheiros escuros que se estendia até ao fim do mundo. O ar estava frio e cheirava a neve e a fumo de lenha e a limpeza particular da altitude. E o céu estava limpo pela primeira vez em dias,
as estrelas nítidas e tão próximas que pareciam cortar. Kaylee estava ao lado dela. A sua mão encontrou a dela, os seus dedos entrelaçados nos dela, quentes e ásperos e certos. Abaixo deles, a fortaleza brilhava. Luz de velas nas janelas, fumo das chaminés, o som distante da cozinha, onde Helsa cantava algo desafinado e quente enquanto o pão crescia nos fornos. LRA encostou-se a ele. O braço dele envolveu-lhe os ombros, pesado e quente, e ela sentiu o seu batimento cardíaco através do seu peito, firme e lento, o batimento de um homem em repouso. Ela pressionou a mão à clavícula. A cicatriz e a marca, o dano e a cura, ambas estavam quentes. Longe, lá embaixo na fortaleza, uma porta abriu-se. Passos. A voz de Helsa a chamá-los para jantar. O cheiro de pão fresco a subir pelo ar frio como uma promessa. O braço de Kayla apertou-se à volta dela. Ela olhou para o rosto dele, para a cicatriz perto da sua têmpora, para os olhos âmbar que tinham ouro nas bordas. E ele olhou para ela, e nenhum dos dois falou porque o momento não precisava de palavras. Ela pegou na mão dele e puxou-o para as escadas, para o calor, e o pão, e a mesa. A mesa onde 2 lugares estavam postos lado a lado. E as velas ardiam firmes no ar parado de uma fortaleza que finalmente deixara de ser um monumento à solidão e se tornara, da forma que apenas os lugares vivos podem ser, um lar.